Não fale assim com a minha esposa na casa dela. A voz do meu filho ecoou pela cozinha como um trovão. Fiquei paralisada, segurando o regador sobre minhas plantas. As lágrimas ameaçaram cair, mas segurei firme. Em questão de meses, aquele homem que um dia carreguei nos braços tinha permitido que uma estranha me expulsasse do lar que construí com minhas próprias mãos. Naquele instante, percebi que para recuperar o respeito na minha própria casa, teria que tomar uma decisão que poderia me custar a relação com meu único filho. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Mariana, tenho 67 anos. Durante 4 décadas, trabalhei como costureira para sustentar minha família depois que meu marido faleceu. Cada centavo economizado foi investido nesta casa, construída aos poucos, tijolo por tijolo. Quando meu filho Tiago se formou engenheiro, foi o dia mais feliz da minha vida. Finalmente, todos os sacrifícios tinham valido a pena. A chegada de Bruna nas nossas vidas aconteceu de forma repentina. Tiago a conheceu numa festa da empresa onde trabalhava e, depois de apenas 6 meses de namoro, anunciou que iam se casar. Ela era bonita, bem-falante, 10 anos mais nova que ele e trabalhava como executiva numa empresa de marketing. Tudo aconteceu muito rápido e, antes que eu pudesse assimilar, estávamos sentados na minha sala discutindo sobre como eles morariam comigo temporariamente até encontrarem um lugar próprio. Vai ser ótimo, mãe, disse Tiago todo animado. A gente economiza para comprar nosso apartamento e você não fica sozinha. Bruna sorriu, mas seus olhos permaneceram frios como gelo. Alguma coisa naquele sorriso me incomodou profundamente, mas engoli minha intuição. Afinal, meu filho parecia feliz. E não é isso que toda mãe deseja? Os primeiros sinais surgiram logo na primeira semana depois do casamento. Cheguei em casa depois de visitar minha amiga Rosa e encontrei todos os meus vasos reorganizados. Minhas suculentas, que precisavam de sol direto, estavam agora num canto sombreado da varanda. Bruna, querida, falei com jeito. Essas plantas precisam de bastante sol para sobreviver. Ela nem tirou os olhos da revista que folheava. Estavam deixando a varanda muito cheia. A gente precisava de espaço para colocar a mesinha de café que comprei. Quando vi a tal mesinha, meu coração apertou. Era uma peça moderna de metal que destoava completamente do resto da minha casa. E mais importante, estava ocupando exatamente o lugar onde por 15 anos eu mantinha minhas plantas mais queridas. Mas você não deveria ter me consultado antes? Seus olhos finalmente encontraram os meus, com uma expressão que misturava tédio e desdém. Tiago disse que não teria problema. Afinal, essa também é nossa casa agora, não é? Engoli seco e não disse mais nada. Naquela noite conversei com Tiago sobre o assunto, mas ele apenas deu de ombros. Mãe, Bruna só está tentando dar o toque dela também ao ambiente. Não é para tanto. As semanas seguintes seguiram o mesmo padrão. Minhas cortinas foram substituídas por persianas metálicas. Meus porta-retratos com fotos de família foram removidos da estante para dar lugar a objetos decorativos modernos e frios. A cozinha, que eu organizava com cuidado há décadas, foi completamente reorganizada, com panelas e utensílios colocados em lugares que mal alcançava. Toda vez que questionava essas mudanças, Tiago ficava mais impaciente. Mãe, você precisa ser mais flexível. Bruna também mora aqui agora. O que mais doía não eram as mudanças em si, mas como minha opinião parecia não importar mais, como se tivessem me reduzido a uma hóspede incômoda na casa que construí. Um dia voltei do mercado e encontrei 3 mulheres desconhecidas sentadas na minha sala tomando café. Eram amigas de Bruna. Quando entrei, senti o clima mudar na hora. Elas me olharam como se eu fosse uma intrusa. Dona Mariana, disse Bruna com falsa cordialidade. Essas são minhas amigas do trabalho. As mulheres apenas acenaram com a cabeça e logo retomaram a conversa me ignorando completamente. Fui para a cozinha guardar as compras e pude ouvir perfeitamente o que diziam. Nossa, não sei como você aguenta morar com sua sogra,
disse uma delas. Eu não duraria uma semana. É complicado, respondeu Bruna com um suspiro dramático. Ela é muito controladora, reclama de tudo que faço, mas é temporário, graças a Deus. Quando vai ficar pronto o apartamento de vocês? Ainda estamos procurando, mas espero que seja logo. Não aguento mais ter que dar satisfação dos meus horários do que de como limpo a casa. Fiquei paralisada, segurando uma lata de ervilha no ar. Quando eu tinha pedido satisfação? Quando tinha reclamado de como ela limpava? As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, mas não fiz nenhum barulho. Não daria esse gosto para ela. À noite, durante o jantar, tentei abordar o assunto com Tiago. Filho, ouvi Bruna conversando com as amigas hoje. Parece que ela não está feliz morando aqui. Tiago largou o garfo e olhou para Bruna, que imediatamente assumiu uma expressão de vítima. Só comentei que às vezes é difícil, amor, disse ela com voz melosa. Sua mãe tem um jeito muito diferente do meu. Eu fui criada com mais liberdade. Mas, Bruna, insisti, nunca te pedi satisfação dos seus horários, nem critiquei como você limpa a casa. Tiago franziu a testa. Mãe, você está chamando a Bruna de mentirosa? O tom dele me assustou. Era duro, defensivo. Bruna baixou a cabeça como se estivesse profundamente magoada. Não, filho, só que... Olha, sei que é difícil para você compartilhar o espaço depois de tanto tempo sozinha. Ele me interrompeu. Mas Bruna está se esforçando muito para se adaptar aqui. Você poderia facilitar um pouco as coisas. Fiquei sem palavras. Como meu filho não conseguia ver o que estava acontecendo? Como ele podia acreditar que eu era o problema? A situação só piorou dali em diante. Bruna começou a me excluir de atividades do dia a dia. Cozinhava só para ela e Tiago, deixando sobras para mim. Quando eu comentava sobre algum programa de televisão, eles mudavam de canal. Minha própria casa estava se transformando num território hostil. E o pior ainda estava por vir. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida desde que perdi meu marido. A convivência com Bruna se tornou um campo minado, onde cada passo podia resultar em mais uma humilhação silenciosa. As refeições viraram um momento de tortura. Bruna cozinhava pratos elaborados para ela e Tiago, sempre servindo porções justas para 2. Eu ficava ali, fingindo que não me importava, esquentando uma sopa ou comendo o que sobrava da noite anterior. Meu filho nem sequer notava. Estava sempre absorto nas conversas com a esposa, rindo de piadas que eu não entendia, planejando fins de semana que não me incluíam. Vamos jantar naquele restaurante novo no sábado, Bruna dizia enquanto cortava um bife suculento. Ótima ideia, Tiago respondia animado. Eu estava ali, na mesma mesa, mastigando pão com manteiga. Invisível. As mudanças na casa continuavam sem minha permissão. Um dia cheguei e meu sofá antigo, onde amamentei meus 2 filhos, tinha sido substituído por um modelo moderno de couro branco. Doei o outro para uma instituição. Bruna explicou sem nem levantar os olhos do celular. Estava muito velho e feio. Aquele sofá tinha mais de 30 anos de história. Foi presente de casamento. Meu marido Carlos dormiu nele durante as noites de cólica dos meninos. Mas agora estava num depósito de doações, como se não significasse nada. Reclamei com Tiago, que apenas suspirou cansado. Mãe, o sofá realmente estava gasto. Bruna teve bom senso em renovar. Bom senso. Como se bom senso fosse descartar a história de alguém sem nem perguntar. Mas o incidente que mudou tudo aconteceu numa tarde de domingo. Voltei da missa e encontrei todas as minhas plantas do Jardim dos Fundos empilhadas num canto. O espaço onde costumavam estar tinha sido limpo e estava vazio. Bruna, chamei entrando na sala. O que aconteceu com minhas plantas? Ela estava sentada no sofá novo com Tiago, folheando um catálogo de móveis. Precisava daquele espaço para a churrasqueira nova que encomendamos. Suas plantas estavam no caminho. Senti meu sangue ferver. Mas essas plantas estão lá há mais de uma década. Algumas foram presentes do seu pai antes dele falecer. Olhei para Tiago esperando alguma reação.
Ele apenas franziu a testa, incomodado com minha alteração de voz. Bruna suspirou, como se estivesse explicando algo para uma criança. Dona Mariana, a casa precisa se modernizar. Ninguém mais tem jardim de vó assim, cheio de vasos. Uma churrasqueira vai agregar muito mais valor à propriedade. Mas essa é a minha casa. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você não pode simplesmente decidir arrancar minhas plantas sem me consultar. Foi então que Tiago se levantou com o rosto vermelho de raiva. Não fale assim com a minha esposa na casa dela, gritou apontando o dedo para mim. O mundo parou. Casa dela, a casa que eu construí, que paguei, onde criei meu filho sozinha depois de ficar viúva. Tiago, disse com a voz trêmula, essa é a minha casa. Deixei vocês morarem aqui temporariamente, mas isso não significa que... Ah, agora vai jogar isso na nossa cara? Ele me interrompeu. Que generosa você é permitindo que a gente more aqui. Talvez devêssemos ir embora então. Bruna rapidamente segurou o braço dele, fingindo ser a pacificadora. Calma, amor. Sua mãe só está tendo dificuldade para aceitar as mudanças. É a idade. A condescendência na voz dela foi a gota que faltava. Saí da sala sem dizer mais nada e me tranquei no meu quarto. Pela primeira vez em muitos anos, chorei como uma menina. Não pelo jardim destruído, mas por perceber que tinha perdido meu filho para uma mulher que estava me apagando sistematicamente da minha própria casa. Sentada na cama, olhei ao redor do único cômodo que Bruna ainda não tinha invadido completamente. As paredes tinham fotos de Tiago e Rafael quando pequenos. A colcha era a mesma que usei durante meu casamento. Ali, naquele pequeno refúgio, ainda existia um pedaço da Mariana que construiu aquela casa com trabalho e amor. Mas até quando? As lágrimas continuavam caindo enquanto eu relembrava tudo. As noites que passei acordada costurando para pagar as contas depois que Carlos morreu. As vezes que comia apenas pão para que os meninos tivessem carne no prato. Os domingos que trabalhei em vez de descansar para juntar dinheiro para o material de construção. Cada tijolo daquela casa tinha meu suor. Cada cômodo guardava uma memória minha. E agora me tratavam como uma intrusa, como alguém que deveria ser grata por ter permissão de estar ali. A dor no peito era física. Parecia que alguém tinha arrancado um pedaço do meu coração. Ouvi passos no corredor. Tiago e Bruna riam de algo, provavelmente comemorando a vitória sobre a velha chata. A porta do quarto deles se fechou e o som abafado da televisão começou. Fiquei ali, no escuro, por horas, pensando, refletindo, decidindo. Quando o sol começou a nascer, eu já sabia o que precisava fazer. Não podia mais viver assim. Não podia continuar sendo apagada, desrespeitada, tratada como um estorbo na casa que construí com minhas próprias mãos. Se meu filho tinha escolhido o lado dela, se ele realmente acreditava que aquela era a casa dela e não a minha, então era hora de mostrar de quem era aquela casa de verdade. Esperei até ouvir o carro de Tiago saindo para o trabalho e os passos de Bruna descendo a escada meia hora depois. Quando a porta da frente bateu, peguei o telefone e disquei um número que encontrei na internet. Alô, bom dia? Gostaria de falar com um chaveiro. Preciso trocar todas as fechaduras da minha casa hoje mesmo. Minha voz estava firme. Não tinha mais lágrimas. Só determinação. O senhor que atendeu perguntou o endereço e disse que estaria ali em 1 hora. Desliguei o telefone e olhei ao redor da sala. Minha sala. Minha casa. Meu território. Pela primeira vez em meses, senti que estava recuperando o controle da minha própria vida. Tiago e Bruna tinham cruzado todas as linhas, tinham me desrespeitado de todas as formas possíveis. E agora iam aprender que toda ação tem uma consequência. Sentei no sofá de couro branco que odiava e esperei o chaveiro chegar. Meu coração batia acelerado, misturando medo e uma estranha sensação de liberdade. Não sabia se estava fazendo a coisa certa. Não sabia se meu filho me perdoaria. Mas sabia que não podia continuar vivendo daquele jeito. Às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que sabe dizer não. E hoje, eu finalmente diria não.
O chaveiro chegou pontualmente às 9 horas da manhã. Era um senhor simpático de meia-idade que desceu da caminhonete carregando uma caixa de ferramentas. Bom dia, dona. A senhora quer trocar todas as fechaduras? Todas, confirmei com firmeza. Porta da frente, dos fundos, portão da garagem, tudo. Enquanto ele trabalhava, contei brevemente minha situação. Não entrei em detalhes, mas deixei claro que precisava recuperar o controle da minha própria casa. A senhora está fazendo certo, disse ele trocando o cilindro da porta principal. Já vi muitos casos assim. Os jovens de hoje acham que podem passar por cima dos mais velhos sem consequência. 2 horas depois, eu tinha 4 chaves novas no chaveiro e uma sensação de controle que não sentia há meses. Paguei o valor combinado e dei uma gorjeta generosa. Muito obrigada, falei segurando as chaves como se fossem um tesouro. Boa sorte, dona, respondeu ele com um olhar compreensivo. Vai precisar. Assim que ele foi embora, liguei para meu outro filho, Rafael, que morava em Goiânia. Diferente de Tiago, Rafael sempre foi mais ponderado, menos impulsivo. Depois de contar tudo o que estava acontecendo, ouvi um longo suspiro do outro lado da linha. Mãe, sinto muito que esteja passando por isso. Tiago sempre foi muito influenciável, mas isso já passou de todos os limites. Não sei o que fazer, filho. Tenho medo de perder o Tiago para sempre, mas não posso continuar vivendo como uma estranha na minha própria casa. A senhora fez o certo trocando as fechaduras. Eles precisam entender que as ações têm consequências. Se a Bruna não consegue respeitar, não merece morar debaixo do seu teto. A voz firme de Rafael me deu forças. Passei o resto do dia reorganizando minha casa, devolvendo minhas plantas aos seus lugares originais e removendo aquela mesa de metal horrível da varanda. Voltei a colocar as cortinas antigas e restaurei minhas fotografias de família na estante. Era como reconquistar meu território centímetro a centímetro. Tirei o sofá de couro branco da sala. Era pesado, mas a raiva me deu força suficiente para arrastá-lo até a garagem. Não tinha como trazer o antigo de volta, mas pelo menos aquele símbolo da invasão de Bruna não estaria mais na minha frente. Por volta das 6 da tarde, ouvi o barulho do carro de Tiago entrando na garagem. Meu coração disparou, mas me mantive firme. Essa era minha casa, e pela primeira vez em meses eu estava decidida a agir como sua dona. Primeiro ouvi o som da chave girando na fechadura. Depois, nada. Mais tentativas. Um murmúrio de confusão. Que estranho, ouvi Tiago dizer. A chave não funciona. Deixa eu tentar, disse Bruna. Mais barulho de chaves raspando contra a fechadura nova. Então vieram as batidas na porta, suaves no início, depois mais insistentes. Mãe, mãe, você está aí? A porta não abre. Sentei no sofá da sala em silêncio. Sabia que podiam ver a luz acesa através das cortinas. Mãe! A voz de Tiago ficou mais alta, com uma nota de pânico. As batidas se intensificaram. Dona Mariana, era Bruna agora. Está tudo bem aí dentro? Me aproximei da porta, mas não abri. Está tudo perfeitamente bem. Simplesmente troquei as fechaduras. Silêncio do outro lado. Depois, como assim a senhora trocou? A voz de Bruna soou estridente. Mãe, que tipo de brincadeira é essa? Abre a porta agora. Tiago parecia mais confuso que irritado. Não é brincadeira, filho. Decidi que só as pessoas que me respeitam podem morar na minha casa. Como vocês demonstraram claramente que não me respeitam, não são mais bem-vindos. Mãe, isso é ridículo. Está chovendo aqui fora. Abre essa porta. A chuva tinha começado há pouco. Uma garoa fina de início de noite. Senti uma pontada de culpa, mas me mantive firme. Tiago, você tem um bom emprego e economias. Tenho certeza de que podem conseguir um hotel para essa noite. Amanhã podemos conversar civilizadamente sobre o futuro. Isso é um absurdo. A voz de Bruna estava quase histérica. A senhora não pode nos deixar na rua assim. Isso é ilegal. Na verdade, não é. Essa casa está registrada no meu nome. Todas as contas eu pago, e vocês não contribuem financeiramente com nada.
Legalmente são meus hóspedes e tenho o direito de decidir quem fica debaixo do meu teto. Ouvi um murmúrio furioso entre eles, depois o som de passos se afastando. Minutos depois, o carro ligou e foi embora. Sentei de novo no sofá, tremendo. Realmente tinha feito aquilo. Uma parte de mim queria correr atrás deles, pedir desculpas, implorar para voltarem. Mas outra parte, mais forte, sabia que esse era o único caminho para recuperar minha dignidade. Preparei um chá de camomila e liguei a televisão. Pela primeira vez em meses, assisti ao meu programa favorito sem ninguém mudar de canal, sem olhares de reprovação, sem comentários irônicos. O silêncio da casa era reconfortante. Não havia tensão no ar. Não havia aquela sensação constante de estar sendo julgada, de estar sobrando no meu próprio espaço. Caminhei pela casa observando cada detalhe. Minhas plantas de volta aos seus lugares, recebendo o sol que precisavam. Minhas fotos de família na estante, contando a história que Bruna tentou apagar. Minha cozinha organizada do jeito que sempre foi, com as panelas nos lugares que eu alcançava. Era minha casa de novo. Por volta das 10 da noite, meu telefone tocou. Era Tiago. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ele ligou mais 3 vezes. Desliguei o celular. Naquela noite dormi profundamente pela primeira vez em meses. Não sonhei, não acordei no meio da madrugada com ansiedade. Foi um sono pesado, reparador, de quem finalmente tinha deixado um fardo cair dos ombros. Quando acordei na manhã seguinte, a casa estava silenciosa e pacífica. Preparei meu café da manhã sem pressa, sentindo o prazer simples de usar minha cozinha sem me preocupar com os julgamentos de Bruna. Reguei minhas plantas cantarolando baixinho. Elas pareciam agradecer por estarem de volta ao sol. As folhas já estavam mais viçosas, mais vivas. Por volta das 9 da manhã, meu telefone tocou novamente. Era Tiago. Dessa vez atendi. Mãe, sua voz soava cansada, derrotada. Precisamos conversar. Sim, precisamos, concordei. Pode vir aqui às 2 da tarde, sozinho. Sozinho, mas a Bruna? Sozinho, Tiago. Ou não conversamos. Houve um longo silêncio. Está bem. Estarei aí às 2. Desliguei o telefone e olhei ao redor da minha casa. Não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se meu filho me perdoaria. Mas sabia que tinha feito a única coisa que poderia ter feito. Às vezes, recuperar o respeito exige coragem para estabelecer limites dolorosos. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha recuperado não apenas minha casa, mas também minha dignidade. Às 2 em ponto da tarde, a campainha tocou. Quando abri a porta, meu coração apertou ao ver meu filho. Tiago parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Barba por fazer, olheiras profundas, roupa amassada. Entre, disse me afastando para dar passagem. Ele entrou hesitante, como se estivesse em território desconhecido e não na casa onde cresceu. Sentamos na sala, um de frente para o outro, com um silêncio pesado entre nós. Mãe, começou. Depois parou, passando as mãos pelo rosto. Por que fez isso? A pergunta me pegou de surpresa. Esperava raiva, acusações, não essa confusão genuína. Filho, você realmente não sabe? Ele balançou a cabeça negativamente. Sei que você e a Bruna tiveram alguns desentendimentos, mas daí a nos deixar na rua. Alguns desentendimentos? Repeti incrédula. Tiago, a Bruna me desrespeitou sistematicamente durante meses. Mudou minhas coisas sem permissão. Falou mal de mim com as amigas na minha própria sala. Me excluiu das refeições. E ontem, quando tentei defender as plantas que seu pai me deu, você gritou comigo como se eu fosse uma intrusa, na minha própria casa. Tiago baixou os olhos, evitando meu olhar. A Bruna disse que você era muito controladora, que não deixava ela fazer nada do jeito dela. E você acreditou sem questionar? Sem ao menos me ouvir? Ele não respondeu, o que já foi resposta suficiente. Tiago, eu construí essa casa com o suor do meu trabalho depois que seu pai morreu. Trabalhei em 3 empregos para pagar seus estudos. Tudo que sempre quis foi te ver feliz e realizado. Mas isso não significa que mereço ser tratada como lixo na minha própria casa. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto do meu filho.
Era a primeira vez que o via chorar desde a adolescência. Me desculpa, mãe. Acho que estava tão preocupado em fazer a Bruna feliz que não percebi o que estava fazendo com você. Meu coração amoleceu um pouco, mas sabia que precisava me manter firme. Não é só desculpa que vai resolver isso, filho. A situação ficou insustentável. Você e a Bruna precisam encontrar outro lugar para morar. Mas, mãe, a gente não tem dinheiro para aluguel agora. Estamos economizando para uma entrada do apartamento. Esse não é meu problema, Tiago. Vocês são adultos. Procurem um lugar mais barato temporariamente. Peçam ajuda aos pais da Bruna. Façam o que for necessário, mas não podem mais ficar aqui. E se a Bruna pedir desculpas? Se prometer que vai mudar? Olhei nos olhos dele procurando sinceridade. Você realmente acredita que ela vai mudar? Que de repente vai passar a me respeitar? Tiago suspirou profundamente. Não sei, mas amo vocês duas. Não quero ter que escolher. Você já escolheu, filho. Quando gritou comigo defendendo ela, fez sua escolha. Ele começou a chorar novamente, dessa vez soluçando como uma criança. Por um momento vi meu menino de 10 anos ali, vulnerável e confuso. Quase cedi. Quase disse que podiam voltar, mas sabia que seria apenas adiar o inevitável. Te amo, Tiago. Essa sempre será sua casa e você sempre será bem-vindo aqui. Mas a Bruna demonstrou que não me respeita, e não posso aceitar isso. Quando tiverem um lugar próprio, podemos reconstruir nossa relação como família, mas não debaixo deste teto. Tiago saiu de cabeça baixa, prometendo pensar em tudo que conversamos. Uma semana se passou. Recebi várias ligações dele, sempre perguntando se eu não podia reconsiderar, se não havia outra solução. Me mantive firme. Então, numa tarde, recebi uma visita inesperada. Quando abri a porta, encontrei Bruna parada ali, parecendo muito diferente da mulher confiante que conheci. Estava sem maquiagem, com olheiras visíveis, vestida de forma simples. Dona Mariana, disse com voz baixa, podemos conversar? Hesitei por um momento. Parte de mim queria fechar a porta na cara dela, mas decidi ouvir o que tinha a dizer. Entre. Bruna entrou com passos vacilantes. Nos sentamos na sala, onde tantas vezes ela tinha me ignorado ao conversar com as amigas. Trouxe isso para a senhora, disse estendendo um pequeno vaso com uma suculenta. Sei que gosta de plantas. O gesto me surpreendeu, mas não amoleceu meu coração. Coloquei o vaso na mesinha de centro sem comentar. O que você quer, Bruna? Ela respirou fundo, como se juntasse coragem. Vim pedir desculpas pela forma que tratei a senhora, pelo desrespeito, por tudo. Cruzei os braços, observando atentamente. Continue. Depois que a senhora pediu para sairmos, eu e o Tiago tivemos que ficar num hotel barato. Foi horrível. Baratas no banheiro, barulho a noite toda. Ela estremeceu com a lembrança. Agora estamos num quarto alugado, na casa de uma senhora no bairro Vila Nova. Ela é mais rígida que a senhora. Não podemos usar a cozinha depois das 8. Temos que tirar os sapatos antes de entrar. Não podemos receber visitas. E veio me contar isso por quê? Acha que vou sentir pena e deixar vocês voltarem? Não, respondeu rapidamente. Quer dizer, seria bom, mas vim mesmo para me desculpar. Percebi que fui injusta com a senhora, que invadi seu espaço sem consideração. Por que essa mudança repentina, Bruna? Há 2 semanas estava me tratando como uma velha senil que não sabia qual era seu lugar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Porque nunca parei para pensar no que a senhora passou. O Tiago me contou nesses dias como trabalhou em 3 empregos depois que o pai dele morreu, como vendeu suas joias para pagar a faculdade dele, como construiu essa casa aos poucos economizando cada centavo. Fiquei surpresa. Tiago nunca foi de falar muito sobre nosso passado. A senhora construiu algo admirável, continuou Bruna. Uma vida, uma família, uma casa, e eu cheguei querendo mudar tudo como se nada disso importasse. As palavras soavam sinceras, mas eu já tinha sido enganada antes. Como posso acreditar em você, Bruna? Como posso confiar que não é só mais uma manipulação? Ela secou as lágrimas com a manga da blusa. Não posso provar com palavras, só com ações, com o tempo.
mas estou disposta a tentar, se me der uma chance. Olhei para ela longamente, tentando ver além da fachada. Havia algo diferente nos olhos dela, uma humildade que nunca tinha visto antes. Olha, Bruna, não vou mentir. Você me machucou profundamente. Me fez sentir como uma intrusa na minha própria casa. Vai precisar muito mais que desculpas e uma planta para consertar isso. Eu sei, e estou disposta a fazer o que for necessário. Estabeleci as condições claramente. Essa era minha casa, e eu decidia como as coisas funcionavam. Qualquer mudança precisava ser consultada. Esperava respeito total, e essa era a última chance. Ela concordou com tudo. No dia seguinte, às 7 da noite, Tiago e Bruna voltaram juntos. Conversamos os três, estabelecendo limites claros. Tiago também precisava entender que seu comportamento foi inaceitável. Quando finalmente disse que podiam voltar, vi alívio genuíno nos rostos deles. Lembrem-se, avisei. Essa é a última oportunidade. Se eu sentir desrespeito novamente, não haverá discussão. Eles concordaram. E assim, minha casa voltou a ter movimento. Mas dessa vez, com regras claras e respeito estabelecido. A readaptação não foi imediata nem fácil. Houve momentos tensos, pequenos atritos, mas sempre resolvidos com conversas claras e respeito mútuo. Bruna, para minha surpresa, parecia genuinamente empenhada em mudar. Começou a me pedir conselhos sobre como cuidar da casa, a me convidar para assistir televisão juntas, a se interessar pelas histórias da minha juventude. Um mês após o retorno deles, cheguei em casa e encontrei Bruna folheando o meu antigo álbum de fotografias. Imediatamente me tensionei, lembrando de como ela costumava tratar minhas memórias com desdém. Desculpa, dona Mariana, disse fechando o álbum rapidamente. Não devia ter pegado sem permissão. Tudo bem, respondi sentando ao lado dela. Só fiquei surpresa. É que queria saber mais sobre a história da família, sobre o seu Carlos, o pai do Tiago. Ele fala tão pouco do próprio pai. Aquilo me tocou profundamente. Abri novamente o álbum e comecei a mostrar as fotos do meu falecido marido, contando histórias que Tiago provavelmente nunca tinha compartilhado. Era um homem bom, comentei apontando uma foto onde Carlos segurava Tiago bebê. Trabalhador, honesto. Morreu muito jovem, com apenas 42 anos. Acidente na construção. Deve ter sido muito difícil ficar sozinha com 2 meninos pequenos. Foi o período mais desafiador da minha vida. Mas também me mostrou uma força que nem sabia que tinha. A partir daquele dia, nossas conversas se tornaram mais frequentes e profundas. Bruna começou a demonstrar interesse em aprender costura, algo que praticava desde jovem. Me ensinaria, dona Mariana? Perguntou timidamente um dia. Sempre achei bonito, mas nunca tive paciência para aprender. Claro, respondi surpresa e feliz com o pedido. Podemos começar com algo simples. Nossas sessões de costura se transformaram em um ritual semanal. Bruna era aplicada, determinada a dominar cada técnica que eu ensinava. Enquanto costurávamos na varanda, conversávamos sobre tudo. Sobre suas inseguranças, sobre meu passado, sobre sonhos e medos. Nunca tive isso antes, ela confessou certa vez. Um ambiente onde pudesse realmente ser eu mesma, sem precisar provar nada para ninguém. Com o passar dos meses, percebi que não era só Bruna que estava mudando. Eu também me tornava mais flexível, mais aberta a algumas mudanças. Deixei que ela redecorasse completamente o quarto do casal. Aceitei a instalação de prateleiras modernas na sala, desde que preservassem o espaço para minhas fotografias de família. E sim, eventualmente até aceitei a churrasqueira no jardim, desde que não interferisse com minhas plantas mais queridas. 6 meses depois do incidente das fechaduras, Tiago e Bruna me convidaram para um jantar especial. Percebi imediatamente que havia algo importante para contar. Enquanto Bruna servia a sobremesa, um pudim que tinha aprendido a fazer com minha receita, eles me deram a notícia. Mãe, disse Tiago segurando a mão de Bruna. A gente encontrou um apartamento. Assinamos o contrato ontem. Senti um aperto no peito, uma mistura de tristeza e orgulho. Fica perto daqui.
acrescentou Bruna rapidamente. Só 10 minutos de carro. Podemos vir jantar sempre que a senhora quiser. E tem outra coisa. Tiago sorriu olhando para a esposa. A Bruna está grávida. Vamos ter um bebê. As lágrimas vieram instantâneas. Meu primeiro neto ou neta estava a caminho. Queremos que faça parte da vida do nosso filho desde o começo, disse Bruna. Se for menina, gostaríamos de dar seu nome. Mariana, como a senhora. Não consegui conter o choro. Toda a dor dos meses anteriores pareceu pequena diante daquela nova vida que estava por vir. Os meses seguintes foram de preparativos e ansiedade. Participei de tudo. Ajudei a escolher o enxoval, pintei desenhos no quarto do bebê, dei conselhos sobre o parto. Bruna e eu nos aproximamos ainda mais. Ela me fazia perguntas sobre minha própria gravidez, sobre como foi criar Tiago, sobre minhas esperanças e medos como mãe de primeira viagem. Tive tanto medo no começo, confessei durante um desses momentos. O Carlos trabalhava o dia todo e eu ficava sozinha com um bebê que não parava de chorar. É exatamente assim que me sinto às vezes, admitiu Bruna, acariciando a barriga de 7 meses. Apavorada, como se o mundo todo esperasse que eu soubesse naturalmente o que fazer. Mas não faço ideia. Ninguém nasce sabendo, querida. A maternidade é um aprendizado constante. Foi a primeira vez que a chamei de querida. O termo de carinho saiu naturalmente, sem que eu percebesse. Bruna notou e seus olhos se encheram de lágrimas. O grande dia chegou de madrugada. O telefone tocou às 3h40 e a voz agitada de Tiago do outro lado me fez pular da cama. Mãe, a bolsa da Bruna estourou. Estamos indo para o hospital. Já estou indo. Cheguei ao hospital quase ao mesmo tempo que eles. Bruna estava sendo acomodada numa cadeira de rodas, o rosto contraído pela dor de uma contração. Calma, respira fundo. Indiquei segurando a mão dela. Lembra dos exercícios que praticamos? As 8 horas seguintes foram intensas. Bruna se revelou incrivelmente forte, enfrentando cada contração com determinação. Tiago, inicialmente nervoso, encontrou seu papel oferecendo apoio constante. E eu, que imaginei ficar num canto discreto, me vi profundamente envolvida, segurando sua mão, secando seu suor, oferecendo palavras de encorajamento. Você consegue, filha, disse num momento, sem perceber o que tinha falado. Bruna apertou minha mão com força, olhando nos meus olhos apesar da dor. A senhora me chamou de filha. Chamei, confirmei percebendo que era exatamente assim que havia agora. Com um último esforço poderoso, minha neta veio ao mundo às 11h23 da manhã, anunciando sua chegada com um choro vigoroso que encheu a sala. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços de Bruna, todos chorávamos de alegria. Oi, Mariana, sussurrou Bruna para o bebê. Depois olhou para mim. Quer segurá-la? Com mãos trêmulas, recebi aquele pequeno embrulho. Minha neta, minha xará, meu sangue. Olhei para seu rostinho vermelho e enrugado, tão parecido com o de Tiago quando nasceu, e senti um amor avassalador me inundar. Bem-vinda à família, pequena Mariana, murmurei beijando suavemente sua testa. Naquele momento, olhando para aquela família se formando diante dos meus olhos, meu filho, minha nora que tinha se tornado quase uma filha, e agora minha neta, percebi que o ciclo da vida continuava. Os desafios que enfrentamos meses antes tinham sido apenas parte da jornada, necessários para nos trazer a esse ponto de união e amor. Os meses seguintes foram um turbilhão de fraldas, mamadeiras e alegrias indescritíveis. Como prometido, eu estava sempre presente, ajudando quando solicitada, mas respeitando o espaço deles como novos pais. Bruna se revelou uma mãe dedicada e amorosa. Tiago, seguindo os passos do pai que mal conheceu, mostrou-se protetor e atento. E eu, vovó Mariana, tinha finalmente encontrado meu lugar nessa nova configuração familiar. Um lugar de respeito, amor e dignidade reconquistada. Quando Mariana completou 1 ano, Tiago e Bruna me chamaram para um café com uma novidade especial. Mãe, a gente comprou um terreno, anunciou Tiago com os olhos brilhando. Fica a 2 quadras daqui, na Rua das Acácias.
Conhecia bem aquele terreno. Era grande, arborizado, vazio há anos. Vamos construir nossa casa lá, completou Bruna segurando minha mão. E queríamos que participasse do projeto com a gente, especialmente do jardim. Nos meses seguintes, mergulhamos no planejamento da casa nova. Tiago, como engenheiro, assumiu a parte técnica. Bruna cuidava dos aspectos práticos do design. E eu fui convidada a opinar sobre tudo, desde a disposição dos cômodos até a escolha das cores. O jardim, porém, era meu domínio especial. Passei horas planejando, desenhando os canteiros, selecionando plantas que tinham significado para nossa família. Mudas das minhas plantas mais antigas seriam transplantadas para o novo jardim, criando uma continuidade entre as gerações. Um dia, enquanto estávamos no terreno analisando o início das obras, Tiago me chamou para ver algo especial. Mãe, quero te mostrar onde vai ficar seu quarto. Meu quarto? Perguntei confusa. Estamos construindo uma suíte especial para a senhora, explicou Bruna. Para quando quiser passar o fim de semana ou para o futuro, se algum dia precisar ou quiser morar com a gente. Olhei para o espaço demarcado no projeto. Era uma suíte ampla, com vista para o jardim, entrada independente e até um pequeno ateliê anexo para minha costura. Filhos, isso não é necessário. Tenho minha casa. A gente sabe que ama sua casa, interrompeu Bruna gentilmente. Não estamos sugerindo que abandone. Só queremos que saiba que sempre haverá um lugar para a senhora com a gente. Compreendi então o que não estava sendo dito. Estavam pensando no meu envelhecimento, nas dificuldades que poderia enfrentar morando sozinha no futuro. Me ofereciam segurança, companhia, continuidade. Não com condescendência ou senso de obrigação, mas com genuíno amor e respeito. A construção levou quase um ano. Durante esse período, nossa rotina familiar se fortaleceu ainda mais. Cuidava de Mariana várias vezes por semana. Jantávamos juntos frequentemente. Os domingos eram sempre reservados para almoços em família. Bruna havia se transformado completamente. A mulher arrogante que conheci não existia mais. Em seu lugar, havia alguém gentil, atenciosa e profundamente grata. Quando a casa finalmente ficou pronta, ajudei na mudança e na decoração. Bruna fez questão de criar uma parede de memórias na sala, com fotografias antigas da minha família, fotos de Tiago crescendo e registros dos primeiros meses de Mariana. Quero que esta casa honre o passado enquanto construímos o futuro, ela explicou enquanto organizávamos as fotos. O aniversário de 3 anos de Mariana foi celebrado no jardim da casa nova. Era uma tarde ensolarada de domingo e o jardim que plantamos juntas estava exuberante, decorado com balões coloridos e fitas. Convidamos família, amigos e vizinhos. Meu filho Rafael veio com a esposa e os 2 filhos. Dona Rosa, minha amiga de décadas, trouxe um bolo caseiro. Durante a festa, observei discretamente como Bruna interagia com os convidados. Não havia mais aquela arrogância, aquele ar de superioridade. Ela servia os convidados com genuíno prazer, apresentava Mariana com orgulho e se certificava de incluir todos nas conversas. Quando os últimos convidados foram embora, Bruna e eu ficamos sentadas no banco do jardim, observando Mariana brincar. Dona Mariana, ela disse com voz suave, mas decidida. Há algo que quero falar há muito tempo, mas nunca encontrei as palavras certas. Pode falar, querida. Cresci sem referências femininas fortes. Minha mãe sempre esteve ocupada demais tentando sobreviver depois do divórcio. Minhas tias eram distantes. Não tive avós presentes. Fez uma pausa juntando coragem. Quando conheci o Tiago e ele falava tanto da mãe maravilhosa que tinha, senti inveja. Uma inveja corrosiva que se transformou em ressentimento. Nunca tínhamos falado tão abertamente sobre aqueles primeiros tempos difíceis. Quando me mudei para sua casa, estava decidida a provar que podia ser mais importante para o Tiago do que a senhora. Era uma competição estúpida que criei na minha cabeça. Ela suspirou envergonhada. E quanto mais gentil era comigo, mais me ressentia porque tornava impossível odiá-la. Não sabia disso, confessei. Pensei que simplesmente não gostava de mim. Não era nada disso. Era medo. Medo de não ser suficiente.
de não saber como fazer parte de uma família de verdade. Bruna se virou para me olhar diretamente. Quando trocou as fechaduras, foi como se alguém finalmente tivesse dito: "Você importa o suficiente para que eu estabeleça limites." Ninguém tinha feito isso antes. Sua visão me surpreendeu. Nunca tinha considerado que estabelecer limites pudesse ser interpretado como uma forma de valorização. A senhora me mostrou o que é dignidade, o que é amor próprio, o que é família. Sua voz tremeu. E queria que soubesse que no meu coração a senhora é minha mãe, tanto quanto é do Tiago. As lágrimas rolaram pelo meu rosto. "Posso te chamar de mãe de agora em diante?" perguntou timidamente. "Nada me faria mais feliz", respondi abrindo meus braços. Nos abraçamos forte. Duas mulheres que tinham percorrido um longo caminho do antagonismo ao amor mais profundo. Naquele momento, a pequena Mariana veio correndo até nós, seu rostinho iluminado pelo sol da tarde. "Vovó! Mamãe! Olha o que achei!" Estendeu as mãozinhas, revelando uma pequena suculenta que tinha brotado no jardim. "Que linda, meu amor!" disse Bruna, tomando-a nos braços. "A vovó vai te ensinar a plantar numa vasilha, não vai?" "Com certeza", confirmei tocando o rosto delicado da minha neta. "É assim que fazemos na nossa família. Plantamos, cuidamos, vemos crescer." Tiago se aproximou trazendo pratos da festa. Ao nos ver reunidas, sorriu. "As 3 mulheres da minha vida. O que estão tramando?" "Estamos fazendo planos para o futuro", respondeu Bruna, trocando um olhar cúmplice comigo. "Para nosso jardim, para nossa família." Olhando para aquela cena, meu filho com sua família, o jardim que cultivamos juntas, a casa construída com amor e respeito, percebi que aquela linha que meu filho tinha cruzado naquela tarde dolorosa tinha se transformado em algo muito maior. Não era mais uma linha divisória. Era um círculo que nos abraçava a todos. Aprendi que às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que sabe estabelecer limites, mesmo quando dói. Que recuperar o respeito exige coragem para tomar decisões difíceis. E que nunca é tarde para reconstruir, para curar, para florescer. Assim como as plantas do meu jardim, que sobreviveram a tempestades e secas, nossa família tinha enfrentado sua própria tormenta e emergido mais forte, mais verdadeira, mais unida. E tudo começou quando tive coragem de dizer não, quando me recusei a ser invisível no meu próprio lar. Aquele dia que troquei as fechaduras não foi o fim. Foi o começo de algo muito mais bonito do que jamais imaginei possível. Agora me conta, no meu lugar, o que você teria feito? Deixe a sua resposta nos comentários. E não deixa de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela, que traz uma reviravolta emocionante que vai te deixar sem palavras.